do Senhor, que bom nós estarmos aqui mais uma vez. Sou grata a Deus por mais esse privilégio desta semana, nós estarmos falando dessa riquíssima carta aos Hebreus. São dos melhores argumentos que nós temos na Bíblia Sagrada a respeito do sacrifício de Cristo, do plano da salvação para cada um de nós. E hoje nós já estamos na aula de número 10 e nós vamos falar da dádiva, privilégios e das responsabilidades da nova aliança. Eu sou Jane Martins de Souza, professora e superintendente da Escola Bíblica Dominical. E você que está aqui pela primeira vez, que você fique até o final desta aula, que Deus em Cristo também continue te abençoando. E eu espero contribuir, mais uma vez com este comentário para a próxima aula neste domingo. E eu sou imensamente grata a Deus pelo carinho de todos vocês que têm inscrito no meu canal, têm curtido as minhas aulas e que você continue fazendo isso, Se inscreva no meu canal, compartilhe as minhas aulas, curte, para que esse trabalho possa continuar. E na antiga aliança também tinham dádivas, também eles tinham privilégios e também eles tinham responsabilidades. E isso nos mostra que nós precisamos ter compromisso, responsabilidade com tantas dádivas que nós recebemos da parte de Deus na nova aliança. O que é dádiva? Dádiva é oferta, é aquilo que nós recebemos de graça, uma oferta dada por Deus, é um donativo que vem de Deus para todos nós. Essas são as dádivas que nós recebemos na nova aliança. Dádiva é um presente, e a nova aliança, ela trouxe todos estes privilégios para nós, todas essas dádivas para nós. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. E muitos pensam que porque nós estamos na dispensação da graça, nós não temos responsabilidades, nós não temos compromisso, nós podemos viver do jeito e da maneira que nós queremos viver. E neste capítulo, o escritor aos Hebreus, ele vai deixar bem claro para os seus leitores e também para nós, na atualidade, que nós temos responsabilidades com todas essas dádivas que nós recebemos da parte de Deus. E a partir do momento que nós aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós começamos a ter privilégios, começamos a receber dádivas da parte de Deus. E nós temos mais direitos em relação àqueles que não aceitaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Mas isso, porque nós recebemos esses privilégios, não nos impede de respondermos pelos nossos atos, E já estudamos a respeito das dádivas quando nós estudamos a doutrina da salvação. Lá fala sobre todos os privilégios que nós temos, nós estudamos no ano passado, e sobre todos os donativos que nós recebemos da parte de Deus, sobre todas as ofertas que nós recebemos da parte de Deus. E hoje, nessa lição, nós vamos falar apenas algumas delas, O escritor aos Hebreus, neste capítulo, ele cita apenas alguma delas. Uma delas é a regeneração e a outra é a justificação. São dádivas que elas somente são alcançadas mediante a fé em Jesus Cristo. E o maior de todos os benefícios que alguém pode alcançar é o livre acesso que nós temos hoje no trono da graça. Hoje nós podemos falar com Deus livremente, por intermédio do nome de Jesus, por intermédio do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Este é o maior privilégio que nós temos em relação
a antiga aliança. Eles não podiam falar livremente com Deus e hoje nós podemos. Este acesso que nós temos direto ao trono da graça é o maior privilégio que homens e mulheres alcançaram agora já na nova aliança. E nós não podemos, por causa disso, por causa da graça, nós não podemos negligenciar a graça de Deus. Nós sabemos, já aprendemos que a graça de Deus, ela não é irresistível em relação ao pecador. As pessoas podem recusar esta maravilhosa graça. Mas quando nós aceitamos todas essas dádivas, todos esses privilégios, nós não podemos negligenciar esta maravilhosa graça. E já no primeiro tópico, nós vamos falar sobre a dádiva da nova aliança. E o nosso comentarista, ele citou 3 dádivas da nova aliança, né? A primeira é uma única oferta, a segunda, um único ofertante e a terceira, uma única vez. E no primeiro ponto nós vamos falar sobre uma única oferta. Quando nós olhamos para a antiga aliança e nós podemos imaginar, será que se fosse nos dias de hoje, nós conseguiríamos, né, tal façanha? Porque exigia muito dos sacerdotes, exigia muito dos sumos sacerdotes, né? E Deus criou um plano maravilhoso. A antiga aliança, ela apontava para a nova, ela era a sombra das coisas que ainda iam vir. E desde o Gênesis, toda a palavra de Deus, Cristo é o centro. Tudo apontava para Cristo. E quando nós falamos de uma única oferta, Jesus Cristo, ele ofereceu a si mesmo como esta única oferta, uma única vez, né? Quando nós falamos de única oferta, foi uma vez só, um sacrifício perfeito. Jesus Cristo era e é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E não ia precisar mais todos os anos Jesus Cristo morrer para fazer esta oferta pela humanidade. A oferenda única de Jesus Cristo na cruz e seu resultado, eles são eternamente eficazes. O sacrifício de Jesus, ele foi eficaz, não precisando então ser repetido. Quando nós olhamos para as Escrituras e para os sacrifícios, a quantidade de animais mortos impressionava. Nos dias comuns, eram 2 cordeiros, um pela manhã e outro à tarde. Já no sábado, era diferente. Eram 2 cordeiros pela manhã e 2 cordeiros à tarde. Isso nós estamos falando dos holocaustos contínuos, né? Dos sacrifícios contínuos. Mas também, além destes, tinham aqueles que eram oferecidos no começo de cada mês, em certos dias religiosos, nas festas que eram estipuladas para o povo de Israel. Isso falava da necessidade diária que o povo precisava de ter comunhão com Deus. Os sacrifícios contínuos, eles apontavam para isso, a necessidade que o homem e a mulher tinham de ter uma comunhão diária com Deus. E isso fala também para nós hoje, que também nós precisamos ter essa comunhão diária com Deus. Está lá em Números capítulo 28, do versículo 3 a 8, do versículo 9 e 10, do versículo 11 ao 15 e o capítulo 16 até o capítulo 29 ao 40. Lá nós vamos ler a respeito de todos os sacrifícios que tinha que ter nessa cerimônia religiosa, de todos os sacrifícios que o povo de Israel tinham que fazer. E Cristo, como única oferta,
doou a sua própria vida. Está em João 10 e 18. Ele realizou a obra redentora uma única vez. É impossível calcular quantos animais eram mortos anualmente nestes sacrifícios do povo de Israel. E está na nossa lição, o nosso comentarista está dizendo que o escritor, o historiador Flávio Joséfo, ele vai dizer que os filhos de Arão, eles se gabavam de o sangue dos sacrifícios chegarem até os seus tornozelos, né? Às vezes nós tentamos imaginar essas cenas do dia do sacrifício, como que eles eram feitos. Nós sabemos que exigia muito sacrifício e esforço daquelas pessoas. No ponto 2, nós vamos falar sobre um único ofertante, apenas Jesus Cristo. Né? Na antiga aliança, quando o sumo sacerdote morria, ele era substituído. Quando Jesus Cristo morreu, ressuscitou ao terceiro dia, não houve mais necessidade de que houvesse um novo sumo sacerdote. O objetivo da antiga aliança, ele não foi alcançado. Eles não tiveram a purificação da consciência do pecado, da corrupção do pecado, de maneira que eles não puderam entrar à presença de Deus como adoradores. E somente a morte expiatória de Jesus Cristo nos concedeu esta purificação única e o livre acesso à presença de Deus como adoradores. E somente Jesus, nosso sumo sacerdote perfeito, pôde oferecer uma única vez o sacrifício perfeito. Agora, nosso sumo sacerdote está sentado ao lado de Deus como sacerdote e rei. E somente o sangue de Cristo pôde satisfazer a justiça de Deus. Por isso, Jesus Cristo, ele é o único ofertante. Não precisa ninguém mais oferecer sacrifício nenhum, matar animal nenhum mais para se aproximar de Deus. O perdão na antiga aliança, ele era alcançado quando eles realizavam sacrifícios movidos pela fé. E, na verdade, os pecados, eles não eram retirados, né? Eles eram apenas cobertos. Nós já aprendemos. A fé era o caminho para a terra prometida. E a fé hoje é a porta de acesso que nós temos a Deus. Cristo, a fé que nós temos em Cristo é a porta de acesso que nós temos para chegarmos à presença de Deus. E somente a nossa fé pode nos conduzir à terra que Deus nos prometeu, a Canaã celestial. No segundo tópico, nós vamos falar sobre os privilégios da nova aliança. Hoje, quando nós estamos vivendo no tempo da graça, deste novo concerto, dessa nova aliança, nós temos muitos privilégios, né, em relação à antiga aliança. Mas nós não vamos falar de todos, né? O comentarista ele não citou todos os privilégios. Nós vamos falar da regeneração, da adoração e da comunhão. No primeiro ponto, está falando da regeneração. O que é regeneração? Regeneração é o novo nascimento. É quando nós nos transformamos em uma nova criatura. E ela faz parte de um dos processos da salvação. É quando nós nascemos da água e do Espírito. Nos tornamos nova criatura e assim somos santificados. O sacrifício de Cristo proveu uma purificação decisiva do pecado. Corpo, alma e espírito. Quando então somos capazes de oferecer uma adoração aceitável. E a santificação
ela é uma ação contínua. Você não santifica hoje e pronto, né? É um degrau, é uma escada que nós subimos um degrau de cada vez, cada dia melhores do que o outro na presença de Deus. Porque a palavra de Deus diz que nós devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver. Está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. E todos os dias devemos viver em santificação. E a santificação, ela somente vem quando nos dedicamos à verdade revelada pelo Espírito Santo, que é o Espírito da verdade. Jesus disse que Ele enviaria o Espírito da verdade e nós precisamos nos dedicar a esta verdade para que nós possamos então de fato santificar as nossas vidas, quer dizer, nos separar. Ser santo é ser separado do pecado, né? Separado para Deus, separado para adoração. Então nós precisamos nos ater a essa verdade revelada pelo Espírito Santo de Deus e que na antiga aliança a santificação deles, né, se dava mais no aspecto cerimonial, era nos dias das festas, era quando ia se oferecer o sacrifício que as pessoas tinham que santificar suas vidas na maneira de ser, de comportar, de como apresentar o animal em suas vestes. E agora, na nova aliança, nós devemos santificar as nossas vidas todos os dias, de corpo, de alma e de espírito. No segundo ponto, nós vamos falar sobre adoração. Em outros vídeos, nós também já falamos um pouco a respeito da adoração. Na antiga aliança, não era a própria pessoa, o ofertante, que comparecia diante de Deus, mas todos tinham um representante. E esse representante era o sumo sacerdote. Mas não era a pessoa mesmo que comparecia diante de Deus para prestar o seu culto de adoração, né? Porque quando nós confessamos os nossos pecados, é uma forma de adorar a Deus. Então a adoração, ela era imperfeita. A pessoa estava adorando, mas ele não podia se apresentar diante de Deus. Então não era uma adoração perfeita como nós fazemos hoje. Nós podemos nós mesmos comparecermos diante do trono da graça de Deus por intermédio do nome de Jesus e prestarmos o nosso culto racional de adoração. O povo, eles não tinham acesso à presença de Deus. E Jeremias profetizou, nós falamos no vídeo passado, se você não assistiu, vá lá e assista o vídeo. Jeremias profetizou que chegaria um tempo, né, Deus disse, que a adoração, ela seria em espírito e em verdade, que Deus ia escrever as suas leis, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas do coração. Então Deus estava querendo dizer o que para o povo de Israel? Que chegaria um dia que a adoração seria pessoal de cada um, que cada um teria acesso à presença de Deus. Agora, quando nós olhamos para a antiga aliança, quando que um judeu imaginaria que ele poderia falar com Deus sem intermédio de um sacerdote? E a fé tornou isso possível. Agora a adoração, ela é em espírito e em verdade. Não seria mais necessário, o escritor estava dizendo, deslocar-se para Jerusalém para adorar a Deus, para prestar um culto de adoração a Deus. Nosso coração hoje, ele é o altar. O nosso corpo hoje é o tabernáculo do Espírito Santo de Deus. E com tudo que Cristo conquistou por nós na cruz, nós temos duas bênçãos como adoradores. Uma dessas duas bênçãos é ousadia e confiança para entrarmos no trono da graça. Ele estava dizendo para os leitores que agora vocês não precisam mais ter medo da presença de Deus,
quando nós lemos o Antigo Testamento, nós vemos quando o povo disse: Moisés, fale você mesmo com Deus. Eles estavam com medo, né, da presença de Deus. E agora o escritor aos Hebreus está dizendo: agora vocês podem entrar com ousadia, não precisa ter medo, porque Jesus Cristo já ofereceu um sacrifício perfeito e Ele é o nosso sumo sacerdote. Então hoje nós podemos ter ousadia e confiança para entrar no santuário celestial pelo sangue de Jesus Cristo. Ninguém se aproxima de Deus sem o sangue de Jesus. Não tem como, né? Ele que abriu esse caminho, este acesso, e é só por intermédio dele que nós chegamos a Deus. Mas podemos entrar com ousadia e confiança, porque nós sabemos que estas coisas literalmente aconteceram. Aí nós somos autorizados a entrar no Santo dos Santos. Na antiga aliança, como eu já disse, o povo tinha medo da presença de Deus, pois eles não podiam se apresentar de qualquer maneira à presença de Deus. Isso é um outro assunto, outro tema para um outro vídeo. E um exemplo que nós temos disso, que ninguém podia se apresentar diante de Deus de qualquer maneira, foi quando Nadab e Abiú morreram ao apresentarem fogo e incenso estranho diante do Senhor. Está em Levítico capítulo 10, versículo 1 e 2. Mas hoje nós somos autorizados por intermédio do sangue de Cristo, com ousadia, para entrarmos lá. Agora sem medo, mas com confiança. Este é o vivo caminho que Cristo abriu para todos nós. E a segunda bênção que nós recebemos como adoradores é que temos um sumo sacerdote sobre a casa de Deus. E nós somos casa de Deus. Ele intercede por nós, por cada um de nós. Jesus Cristo intercede como nosso sumo sacerdote. Mas sobre essas duas bênçãos, ousadia, né? Confiança, nós temos 3 exortações que o escritor ele relata aqui neste capítulo, né? Que nós precisamos chegar. Ele diz: cheguemo-nos, isto é, continuar aproximando de Deus com coração sincero. A nossa vida interior, quando nós nos aproximamos de Deus, a nossa vida interior, ela deve estar correta diante de Deus. Devemos ter um coração puro e livre de fingimentos, com fé, porque Deus, Ele vê e sabe todas as coisas. Então o escritor vai dizer: olha, quando vamos nos chegar a Ele, nós precisamos ter uma vida interior transformada. Ele disse: retenhamos firme. Quando ele diz retenhamos firme, significa literalmente não desviarmos nem para a direita, nem para a esquerda. Estar estável, inabalável, haja o que houver, com a esperança renovada, a cada dia firmes nas promessas futuras de Deus e considerarmos uns aos outros. E é sobre isso que nós vamos falar no ponto 3, sobre comunhão. Está lá em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 24. Este versículo, ele enfoca o amor que completa a tríade da fé e da esperança. Paulo escreveu sobre essa tríade e que o que sobressai sobre essa tríade é o amor. Nós devemos estimular uns aos outros a prática do amor e das boas ações em nosso meio. E no versículo 25, o escritor faz uma advertência.
Mas quando ele está falando aqui de comunhão, infelizmente hoje em nosso meio nós vemos irmãos que não se dão bem, que falam mal um do outro, né, que não ajudam um ao outro, não exortam um ao outro, não fortalece um ao outro, né? E o escritor está dizendo que a comunhão era necessária no meio da congregação de Israel e ela é necessária em nosso meio, né? Nós só somos fortalecidos, as pessoas só nos conhecerão se nós amarmos uns aos outros. Foi o novo mandamento que Jesus deixou para a sua igreja. E aí no versículo 25 ele adverte: não deixando a congregação, como é costume de alguns. O povo de Israel, eles formavam uma congregação no deserto, mas eles não eram uma igreja no sentido neotestamentário. A igreja, ela somente foi formada depois do Calvário. E como igreja, nós podemos desfrutar da comunhão um dos outros e da comunhão com Cristo. É não desistirmos de estarmos juntos. A dúvida era e é a nossa mesma dúvida de hoje, né? O escritor estava alertando a eles para não desanimarem de estarem juntos em comunhão. Aí a dúvida é a mesma hoje. Por que alguns deixam de congregar? Será indiferença, apatia? Será cansaço relativo à espera da volta de Jesus Cristo? Olha, nós precisamos uns dos outros para que a nossa fé seja estimulada. E à medida que as coisas vão dificultando, mais precisamos uns dos outros, porque precisamos estar juntos na mesma fé, na mesma esperança. Isso nos fortalece. E hoje existe uma falsa doutrina aí, né, dos desigrejados, que eu não preciso de uma igreja para ter comunhão com os outros, para me fortalecer, para fazer parte do corpo de Cristo, da noiva de Cristo. Eu não preciso de uma igreja, né, de um templo para congregar. Quem são esses desigrejados? Isso é a nova moda no meio cristão e nós temos que ter muito cuidado com isso, porque são pessoas que eram espelho para outras pessoas que estão hoje no YouTube postando vídeo, que são desigrejados e que não precisa de igreja para congregar, que para me fazer o bem, para me estimular alguém, eu não preciso de uma igreja. E eles não se consideram desviados. Acreditam que se afastaram da igreja por ela ser um sistema religioso da Babilônia. E eles tomam por base Atos capítulo 5 e 42, porque os cultos eram nas casas, né? Eles não tinham igreja, eles foram expulsos das sinagogas, eles foram expulsos do templo de Jerusalém, então eles tinham que congregar nas casas, mas a igreja foi instituída e eles acham que eles têm argumentos suficientes para isso. Geralmente, essas pessoas, elas estão descontentes com alguma coisa. Muitos deles alegam os pecados na igreja, os escândalos, né, de grandes líderes. Jesus disse que ele virá buscar a sua igreja. Existe a realidade de uma igreja organizada e isto ninguém pode negar, né? Quando nós lemos o Novo Testamento, nós vemos os ministérios sendo escolhidos, pessoas sendo separadas para isso. Então existe uma igreja organizada e nós precisamos congregar, ninguém pode negar isso. Estar sozinho é um perigo muito grande. Ser um desigrejado não é a melhor opção para ninguém, nem hoje e nem nunca será, porque juntos nós somos mais fortes. Né? Um comentário do canal Gospel Mais. No terceiro tópico, nós vamos falar sobre as responsabilidades
da nova aliança. Não é aceitei Jesus, alcancei as bênçãos, os privilégios, as dádivas e não tem responsabilidades? Temos sim. Nós temos um compromisso seríssimo com a salvação. Nós temos um compromisso muito sério, né? Com todos esses donativos, com todos esses presentes que Deus tem nos dado. E a primeira responsabilidade que nós temos como adorador, como cristão, como cidadão celestial, é vigilância. Há um preço alto quando nos falta vigilância. O escritor, ele exorta que um cristão, ele pode cair da graça sim, se ele não for vigilante. E esses dias eu assisti um vídeo de um determinado líder religioso e ele diz que o homem, ele pode ter até graça em seu ministério, né? Tem pessoas que eles estão praticando as coisas totalmente contrárias à palavra de Deus. Eles têm uma vida diferente daquilo que nós ouvimos e vimos na palavra de Deus. E eles continuam ali, cheio de graça, pregando e Deus operando milagres, né? E esse pregador, ele vai dizer que ele estava, né, afastado de Deus, desviados, entre aspas, e que a graça de Deus continuava operando no seu ministério, mas que ele sabia que ele não tinha mais a graça de Deus em seu interior, que ele não tinha mais a presença de Deus. Então ele chegou à conclusão de que Deus não tira aquilo que ele deu, que Deus vai continuar agindo naquilo que ele deu, mesmo que a pessoa não vá alcançar a salvação. Então, precisamos estar vigilantes. Não é porque o ministério está um sucesso e a pessoa está com uma vida desregrada que ela vai entrar no céu desta forma, sendo que ele já perdeu a comunhão com Deus. E quando essas pessoas agem assim, elas pisam o Filho de Deus, profanam o sangue de Cristo e fazem agravo ao Espírito da graça. Que castigo receberão tais pessoas que assim procedem? É isso que o escritor aos Hebreus está dizendo. Se nós persistirmos no pecado, nós rejeitamos a Cristo, nós desprezamos o Espírito Santo. E esta pessoa, ela é removida da esfera da graça. Não resta mais sacrifícios pelo pecado. Está em Hebreus capítulo 10, versículo 26. Os apóstatas receberão o mesmo castigo daqueles que sempre se opuseram ao Evangelho. O castigo é o mesmo, né? Jesus, naquele dia, ele vai dizer: não te conheço. Enfrentarão o julgamento irrevogável de Deus. No segundo ponto, nós vamos falar sobre confiança e o terceiro sobre perseverança. Confiança é crer, acreditar nas verdades, das intenções ou nas palavras de alguém. É quando nós acreditamos em uma pessoa cegamente. O escritor descreve tudo que eles já haviam suportado até ali. E o escritor vai os encorajar a lembrar dos dias passados que suportaram tantas aflições, tantas perseguições, espoliamento dos bens, alegando que no passado eles tiveram um grande compromisso com Cristo e que agora eles queriam desistir depois de tudo. Quando já está se aproximando o acerto de contas, onde Deus tornará o sofrimento do cristão em um peso eterno de glória. O escritor estava os encorajando que eles não poderiam desfalecer agora da sua fé depois de tudo. Eles foram ridicularizados e agora queriam desistir. Onde estava a confiança deles? Não desejavam mais alcançar a promessa? Olha, sem confiança, nós não temos forças para perseverar na fé em meio a situações desanimadoras. Quem nunca viveu isso? Né? Acontece tantas coisas
que a pessoa começa a perder a sua confiança e não quer perseverar mais. Nós perdemos a habilidade de orar e, agindo assim, nós perdemos os benefícios da comunhão e da graça de Deus. Precisamos perseverar, confiar, ter paciência. Sem a renovação diária da fé, nós não podemos herdar o que Deus prometeu. O tempo de espera ainda não acabou. Aí o escritor diz, então quanto tempo devemos esperar? O que entendemos é que a nossa espera, ela não é longa. Para os que têm fé, a vinda de Cristo está próxima. Precisamos ter fé. Acreditarmos que pode ser hoje a volta de Jesus Cristo. O justo, ele precisa viver da fé. Está em Hebreus capítulo 10, 38 e Abacuque capítulo 2, versículo 4. Ele precisa continuar vivendo pela fé. Deus não tem prazer naquele que recua. Se voltarmos atrás, o que nos espera, ele está dizendo, é morte e destruição, como foi com os israelitas. Precisamos de perseverança nestes tempos. Precisamos vencer o crivo do tempo, porque Deus, ele é fiel para cumprir o que ele prometeu. Está em Hebreus capítulo 10, versículo 23. E essa é a nossa esperança. Precisamos continuar firmes nas promessas, porque aquele que nos prometeu, ele é poderoso para cumprir todas as coisas. Amém? Espero ter contribuído com você, com este comentário. Que você tenha uma excelente aula neste próximo domingo. E eu aguardo você aqui no próximo vídeo. Curta e compartilhe este vídeo. Fiquem todos na gloriosa paz do Senhor e um forte abraço para você.